Daqui a pouco o pessoal tá aí, né? Certo. A Marli entrando. Boa noite, Marcelo. Oi, boa noite, Marli. Como é que você está, minha amiga? Boa Tudo indo, Marcelo. Boa noite, Lu. Ok. Esperar os nossos amigos entrarem, né? A partir de hoje eu entro de férias. Ai, que bom. Bom. Descansar um Cansado. pouco. Tô bem cansado, nossa senhora. Mas, enfim. Cansa mesmo, né? Mas vai ser assim, eu vou ficar uma semana de férias, aí começa a me dar vontade de voltar a trabalhar. Olá. Olá, tudo bem, gente? Carlos, Boa noite, boa Dani. noite, Eli. Boa noite, Carlos. Boa noite, Dona Clara. Boa noite, pessoal. Deixa eu ir ajeitando aqui. Boa noite. Dona Clara, boa noite. Beijo. Oh, muito bem. Muito bom. Chegamos. Mas eu acho que o Carlos não está indo, estou vendo ele. Ele fugiu. Ele fica escondidinho. Isso aí. Ele gosta de Hoje- ficar escondido. Hoje ele tá de laranja, não tá de verde. Não, hoje nós estamos de Holanda. Laranja mecânica. Exato. Laranja Hoje eu estou pronta para uma festa junina. Opa, muito bom. A Lu tá pronta para a festa. A luta festeira. Sabe aquele negócio de ir em festa, se divertir, né? Conversar bastante? Para mim não serve. Não. E eu ainda Eu estou gosto. gostando ainda. Eu gosto, eu também. Aper. Eu não vejo a hora que o Parma melhora para mim poder viajar, passear. Eu quero dançar quadrilha ainda. Se tiver quadrilha, eu danço. Isso mesmo. Tem que dançar. Tá certo? Oi, Fernanda. Boa noite, pessoal. Oi, boa noite, Fê. Boa noite. Boa noite. Ô, Fer, o Pedro vai participar, não? Não vai, ele foi para Varginha, não sei nem se ele chegou já. Ah, tá. Então, hoje a prece inicial é a Lucélia, Evangelho é o Marcelo, Livro dos Espíritos é o Carlos, Vibrações Eliane, Vibrações Especiais a Marli, e a prece final, então, você faz, Fernando, tá? Muito bem. Então, tem mais um minutinho ainda. Para começarmos. Vamos começar? Vamos. Vamos, então, agora, serenando as nossas mentes e os nossos corações, acalmando, serenando, esquecendo de todos os problemas lá de fora. E vamos agradecendo primeiro por estarmos mais esse sábado de estudo e vibrações. E vamos nos ligando a Deus, a Jesus, ao nosso mentor individual, aos mentores dessa reunião, ao Francisco de Assis, e que o plano espiritual nos ampare e nos ajude a assimilar tudo o que aprendemos. E que tenhamos a proteção espiritual durante a nossa reunião. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver o ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé.
Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver treva, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendida, e amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Então, no Evangelho, temos o capítulo 21 ainda, né? Haverá falsos cristos e falsos profetas. E nós vamos ler agora o 9, o item 9, que é caracteres do verdadeiro profeta. Todos nela? Sim. Sim. Okay. Então vamos lá. Ele fala assim: desconfiai dos falsos profetas. Esta recomendação é útil em todos os tempos, mas, sobretudo, nos momentos de transição em que, como neste, se elabora uma transformação da humanidade. Porque, então, uma multidão de ambiciosos e de intrigantes se coloca como reformadores e como messias. É contra esses impostores que é preciso se manter em guarda, e é em dever de todo homem honesto desmascará-los. Perguntarei sem dúvida, como se pode reconhecê-los? Eis os seus sinais. Bom, veja, a primeira coisa que ele fala de interessante é o fato de que ele menciona a transição pela qual nós estamos passando, que é de planeta de provas e expiações para planeta de regeneração. E que nesse momento, justamente, se levantam, surgem vários falsos profetas. Por quê? Por que isso acontece? Porque eles não querem que a Terra passe de planeta de provas e expiações para planeta de regeneração. Por um simples motivo. Nesse mundo que nós temos hoje, eles conseguem ainda manipular com facilidade as pessoas. Mas, quando a Terra passar a ser um planeta de regeneração já, isso vai ser mais difícil. Mesmo porque esses espíritos, eles nem vão ficar aqui, né? A gente não sabe como é que vai ser o próximo processo de expurgo, mas eles não vão ficar aqui. Então, eles querem causar a bagunça, causar a confusão. Porque dessa maneira, para eles é mais fácil, concorda? Ok? Ok. Continuando. Não se confia o comando de um exército, senão a um general hábil e capaz de dirigi-lo. Credes, pois, que Deus seja menos prudente do que os homens? Estais certos de que ele não confia as missões importantes, senão aqueles que sabe capazes de cumpri-las. Porque as grandes missões são fardos pesados que esmagariam o homem muito fraco para os carregar. Como em todas as coisas, o mestre deve saber mais do que o aprendiz, para fazer avançar a humanidade moral e intelectualmente são precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Por isso, são sempre espíritos já muito avançados, tendo cumprido suas provas em outras existências, que se encarnam com esse objetivo. Porque se não são superiores ao meio no qual devem agir, sua ação será nula. Aí eu menciono, né, só dois, né? Um é Kardec e o outro é Chico Xavier. Eu nem falo de Jesus, né? Porque esse é hors concours, né? Nem a evolução dele, assim,
É uma coisa que nem passa pela minha cabeça. Continuando. Isto posto, concluí que o verdadeiro missionário de Deus deve justificar a sua missão pela superioridade, por suas virtudes, por sua grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras. Tirai ainda esta consequência. Se ele está, por seu caráter, suas virtudes, sua inteligência, abaixo do papel que se atribui, ou do personagem sob o nome do qual se abriga, não é senão um histrião de baixa categoria que não sabe mesmo copiar o seu modelo. Bom, a gente já vem falando sobre esse assunto há algumas reuniões aí, né? Uma das maneiras de nós identificarmos um falso profeta ou um falso, sei lá, um falso espírita, sei lá, um falso profeta, é o seguinte. Por exemplo, a gente tem hoje, depois da pandemia, né, isso aumentou muito, né? Nós temos vários canais que falam sobre espiritismo, que falam sobre espiritualidade. E aí, como é que eles fazem? Eles falam uma verdade, né? Que é o pega, né? É a pega. Ele fala uma realidade, uma verdade, que é o pega, que atrai a pessoa incauta. Mas aí, depois que essa pessoa passa a acompanhar essa pessoa, ele começa a introduzir uma série de absurdos, né? Porque o que eles querem é confusão. Eles não querem que a verdade seja posta. Mas aí fala assim, mas como é que eu vou identificar essa pessoa? Uma pessoa que vai trazer alguma novidade importante, ela tem que ter um mínimo de moralidade e conhecimento. Não é qualquer um que simplesmente fala alguma coisa, porque ela não vai ter base para se sustentar. Então, essa pessoa ela tem que ter um mínimo de moralidade e conhecimento para que ela se sustente. Quando a gente fala de moralidade, o que acontece? Por exemplo, existem várias pessoas. Curso, né? Curso disso, curso daquilo relacionado, curso de mediunidade, né? E aí cobra valores exorbitantes, né? Gente, isso já começa a parecer estranho, né? Porque se você procurar aqueles que estão realmente imbuídos de ajudar o outro, eles dão cursos grátis de mediunidade, de projeção astral, várias coisas, né? Então a gente tem que ficar atento ao que essa pessoa faz, né? Cobrar uma consulta, cobrar R$1.000 por uma consulta, né? Nenhum profissional psiquiatra ou médico cobra isso, né? Que eu saiba, né? Eu acho que não chega a isso. Então, né? A gente tem que ficar atento ao que essa pessoa faz. Alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário? Tranquilo. Ô, Marcelo, Diga. você não acha também que aquele vídeo que você postou também é o falso Cristo? Qual vídeo? Do espírita, que ele conduzia um trabalho espírita, aí se afastou mais antigo, e o camarada porque queria introduzir, tirar uma pessoa do trabalho. Sim. E ele foi resistente em não deixar, em questionar. Sim. É isso, os questionamentos vão ser feitos. A gente não pode aceitar tudo. Isso é um erro que acontece dentro do espiritismo, porque a gente ouve de pessoas boas, de pessoas idôneas, e acha que é verdade. Ele também foi enganado, porque por algum momento ele deixou se enganar. Nós precisamos questionar.
é importante. E isso não é o Carlos que está falando, o Kardec fala isso. Uhum. Pergunte, questione. Vem uma informação de um espírito, você está lá no trabalho mediúnico, veio uma informação de um espírito, não aceite aquilo literalmente. Uhum. Questione o espírito que está dando. Porque aí a gente vai ter um falso profeta. A gente vai pegar aquela informação distorcida e vai sair divulgando em vídeo, em mensagem, em imagem, e divulga uma questão errada. Sim. Sim, exatamente. Eles, o espírito, eu também estou há muito tempo, né, no espiritismo. A gente vê isso, as pessoas, porque o espírito fala, é lei. Não é bem assim. Diga, Marli. Aproveitando a deixa, né? Eu deixei de frequentar casas espíritas por esse problema. Eu acho que eu já cheguei a comentar aqui, não estava a Lu, acho que não estava a Fernanda. Mas a pessoa acabou de me dar um passe, terminou o passe, essa pessoa me chama num canto e me disse assim para mim, nossa, eu estou passando mal, o seu obsessor está me derrubando. E aquilo me soou assim como uma verdadeira falta de ética, de qualquer coisa, né? Com certeza. Eu falei, gente, como que eu vou sair desse centro com esse obsessor? Aí depois eu falei, não, mas peraí, a que ponto que eu posso acreditar nessa pessoa? Uhum. Eu preciso ter a opinião de uma pessoa um pouco mais instruída, com mais conhecimento. Então, eu busco essa pessoa no qual eu tenho mais confiança. Mas quem te disse isso, Marli? Falei, não importa quem disse, só quero dizer se eu estou com alguma coisa. Vê lá, você está ótima. Entendeu? Então, eu acho assim, isso é uma responsabilidade. Quem está na espiritualidade, está dando passe, precisa ter uma responsabilidade muito grande, principalmente quando ela vai passar uma informação, porque por pouco eu não saio dali detonada, acreditando realmente que algo tinha me pego ali dentro, ou que eu estava com algo, e que eu estava levando para minha família, algo ruim. Então, assim, não se tratava só da minha pessoa, mas se tratava da minha família também. Então, eu acho que as pessoas têm que ter, quem trabalha numa casa espírita tem que ter muita responsabilidade no falar. Porque, infelizmente, isso existe. Porque isso não faz tanto tempo assim. Sim. Com certeza. Obrigada pela palavra. Obrigado pela informação. Mas é bem assim mesmo. A gente vê aí absurdos, né? Infelizmente. No mínimo, se essa moça, essa pessoa tivesse percebido alguma coisa diferente, ela iria ficar quieta e pedir apoio. Só isso, né? Mais nada. Bom, posso continuar? Pode. Sim. Uma outra consideração é que a maioria dos verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmos. Eles cumprem aquilo para o que foram chamados pela força do seu gênio, secundados pela força oculta que os inspira e os dirige com o seu desconhecimento, mas sem propósito premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos. São adivinhados enquanto que os falsos profetas se colocam, eles mesmos, como os enviados de Deus. O primeiro é humilde e modesto, o segundo é orgulhoso e cheio de si mesmo. Fala alto e, como todos os mentirosos, parece sempre temer não ser acreditado. Então, na verdade, o missionário ele não se impõe. Ou seja, ele não se impõe falando, né? Eu sou não sei o quê. Não. Ele acaba se impondo pelas suas ações
pelas suas atitudes, né? E pelo seu exemplo. Tá? Como o próprio Espírito falou, ele nem, às vezes, nem acha que ele é alguma coisa. Tá? Continuando. Tem-se visto esses impostores se apresentarem como os apóstolos do Cristo, outros pelo próprio Cristo. E o que envergonha a humanidade é que tem encontrado pessoas bastante crédulas para dar a fé a semelhantes torpezas. Uma consideração bem simples, entretanto, deveria abrir os olhos do mais sério. É que se o Cristo se reencarnasse na Terra, viria com todo o seu poder e todas as suas virtudes, a menos que se admitisse, o que seria absurdo, que tivesse degenerado. Ora, da mesma forma que se tirardes a Deus um só de seus atributos, não tereis mais Deus, se tirardes uma só das virtudes do Cristo, não tereis mais o Cristo. Aqueles que se apresentam como Cristo têm todas as suas virtudes? Aí está a questão. Olhai, perscrutai seus pensamentos e seus atos, e reconhecereis que lhes faltam, além de tudo, as qualidades distintivas do Cristo, a humildade e a caridade, ao passo que tem o que ele não tinha, a cupidez e o orgulho. Notai, aliás, que há neste momento, em diferentes países, vários pretensos Cristos, como há vários pretensos Elias, São João ou São Pedro, e que necessariamente não podem ser todos verdadeiros. Tende por certo que são pessoas que exploram a credulidade e acham cômodo viver às expensas daqueles que os escutam. E último parágrafo: desconfiai, pois, dos falsos profetas, sobretudo num tempo de renovação, porque muitos impostores se dirão os enviados de Deus. Eles se proporcionam uma vaidosa satisfação na terra, mas uma terrível justiça os espera. Podeis disso estar certo. Erasto, Paris, 1862. Uma última palavra, né? Uma das características básicas, né? Essas pessoas é a vaidade. Não que não se deva ser vaidoso consigo, né? Mas eu estou falando daquela vaidade excessiva, né? Ou então aquela pessoa que ela fica, quando ela vê uma informação que contraria aquilo que ele diz, ela fica irada, né? A pessoa que tem razão, ela não fica irada. Ela simplesmente ouve e, na pior das ocasiões, ele vai rebater, né, de forma educada aquilo que ele ouviu. Aliás, isso me faz lembrar, eu li aqui, acabei esquecendo, e eu lembrei agora no fim. É necessário que nós reconheçamos aquelas pessoas que falam mentira, que tentam causar a confusão. Nós, como pessoas que pelo menos pretendem, né, seguir as leis de Jesus e tentar ser melhores, nós precisamos rebater a mentira, tá? Nós precisamos fazer isso. Porque, senão, a gente vai colocar em perigo a renovação do planeta e o planeta de regeneração. E aí é bem mais complicado, né? Ok. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Falar alguma coisa a mais? Tranquilo. Tá, o próximo, então, será o item 10, os falsos profetas da erraticidade. Ok? Então, agora é com o Carlos. Maravilha. Esse cara sou eu. Lei de conservação ainda. Privações voluntárias, mortificações. Pergunta 718.
Todo mundo nela? Então vamos lá. A lei de conservação obriga-nos a prover as necessidades do corpo? Sim, pois sem energia, a saúde, o trabalho é impossível. Nós precisamos da nossa saúde. Esse corpo que a gente tem é o veículo para o espírito. O espírito tem esse corpo nesse momento da encarnação e precisa cuidar dele. Então é importante que a gente cuide com alimentação saudável, com sono bom, para que a gente possa cuidar da máquina adequadamente. Né? A gente não cuida do carro, não cuida da casa, a gente tem que cuidar do corpo. O homem é censurável por procurar o bem-estar? O bem-estar é um desejo natural. Deus só proíbe o abuso, por ser contrário à conservação, e não considera um crime a procura do bem-estar, se esse não for conquistado às expensas de alguém, e se não enfraquecer as vossas forças morais, nem as forças físicas. Então, nada há de errado em procurarmos o bem-estar. O problema é como que você procura esse bem-estar. Você procura o seu bem-estar pisando na goela de outros? Então, está errado. Você procura o seu bem-estar desejando o mal e praticando o mal para outros? Está errado. Então, eu preciso do bem-estar, mas até onde eu preciso mesmo, sem exceção, sem excessos, perdão. Se eu tiver excesso no meu bem-estar, outro vai ter falta. Então, nós precisamos cuidar muito do excesso, para que a gente não entre nele e aí carregue com a gente. Se eu carregar comigo o excesso, alguém está sem. Bem-estar não é excesso. Excesso é ganância. E eu preciso cuidar disso. As privações voluntárias, com vistas a uma expiação igualmente voluntária, têm algum mérito aos olhos de Deus? Fazei o bem aos outros, e tereis maior mérito. A 720A. Há privações voluntárias que sejam meritórias? Sim. A privação dos prazeres inúteis, porque liberta o homem da matéria e eleva sua alma. O meritório é resistir à tentação que vos convida aos excessos e ao gozo das coisas inúteis. É retirar do necessário para dar aos que não têm. Se a privação nada mais for que um fingimento, será apenas uma irrisão. Então, vai na mesma linha. A minha privação voluntária, ela faz efeito só para mim? Só eu vou ganhar com isso? É de coisas que não agregam? Não é bom. Como a gente citou, se não me engano, na semana passada, o Marcelo falou daqueles do faquir, aquele que só faz as coisas, que vai deitar num monte de prego para mostrar que ele consegue o equilíbrio. Aquilo lá, qual é a vantagem que ele traz para a humanidade? Não traz. Então, é uma privação inútil. Agora, você se priva de coisas que hoje não te faz mais não te faz mais bem. Você já entendeu que aquilo não é bom. E você começa a ajudar outras pessoas a praticar a caridade. Percebamos aqui sempre, quando a gente fala de privações voluntárias, é fazer caridade, né? Não só material. Material também. Se eu tenho condições de doar alimentos, doar roupa, calçado, pensa que quem vive na rua, ou aquele morador em situação de rua, precisa de um cobertor. Por mais que não esteja tão frio assim, imagina eu passar uma noite na rua, mesmo com esse tempo que não está lá, seus 2 graus, 5 graus, 0 grau, não é fácil, né? Então, é uma privação que eu passo para ajudá-lo, eu tenho condições de ajudar, isso é útil. Então, e pode ser o quê? Que a gente tem feito com constância. Toda quarta-feira, nós fazemos como um grupo. E nós precisamos fazer todos os dias na nossa casa. São as nossas orações. O orar e vigiar é muito importante. Mas quando você faz a oração para auxiliar os outros, ela é ainda melhor. Porque aí
Eu busco ajudar aquele meu irmão que às vezes passa por uma dificuldade de relacionamento familiar, com filhos problemáticos. Então, nós estamos orando para ajudá-lo. Doenças. Então, isso é uma forma que a gente tem. E às vezes a gente está privando, sabe do quê? Do tempo, para a gente poder fazer esse trabalho. Nosso mesmo, individual. A gente tira um tempinho nosso para fazer as orações. Nós estamos ajudando. Então, eu preciso começar a colocar no meu dia a dia as coisas que vão ajudar a comunidade, aos outros, à sociedade. Porque aí é uma privação do meu tempo para ajudar outras pessoas. E isso é meritório na visão divina. Por quê? É uma ajuda. Nós estamos aqui para sermos um apoio ao outro. E nós estaremos fazendo a nossa parte. É importante fazer a minha parte. O resultado que vai dar lá na frente não está nas minhas mãos. Se o outro não fez, não está no meu julgamento, eu não devo julgá-lo. Mas eu devo fazer e dar o meu exemplo. O Marcelo falou no Evangelho sobre o exemplo. É isso que nós devemos fazer. Nós faremos a nossa parte. Quem puder seguir, segue. Quem não quiser seguir, não vai seguir. E não adianta aí a gente ficar chateado, triste. A gente só deve seguir, sempre, mostrando o nosso exemplo. 721. A vida de mortificações no ascetismo tem sido praticada desde toda a antiguidade e nos diferentes povos. Ela é meritória sob algum ponto de vista? Perguntai a quem ela aproveita e tereis a resposta. Se não serve, se não para ao que pratica e o impede de fazer o bem, é egoísta. Qualquer que seja o pretexto sob o qual se disfarce. Submeter-se a privações no trabalho pelos outros é a verdadeira mortificação, de acordo com a caridade cristã. De novo, né? A minha atitude tem a ver em auxílio aos outros, ou ela simplesmente traz benefício pessoal, ou não traz benefício nada nenhum. Eu sempre preciso fazer essa pergunta quando eu vou fazer alguma coisa de me privar, para ajudar outras pessoas. Aquilo que eu vou fazer é meritório? Ajuda mesmo? Ou é só para eu me aparecer? Tudo bem até aqui, pessoal? 722. A abstenção de certos alimentos, prescrita entre diversos povos, funda-se na razão? Tudo aquilo que o homem se possa alimentar, sem o prejuízo para a sua saúde, é permitido. Mas os legisladores puderam interditar alguns alimentos com uma finalidade útil, e para dar maior crédito às suas leis, apresentaram-nas como provindas de Deus. Bom, aqui muitas vezes a gente ouve, né? Não pode, é de Deus você não pode fazer, tal. A gente foi orientado disso. Deus castiga, criaram um Deus meio autoritário para a gente. O que acontece na alimentação? Se a alimentação te ajuda, faz o seu bem, faz bem para você, não é errado. Não tem erro. Agora, se a alimentação vai trazer um bem para você, mas um mal para o outro, também não está certo. Sempre nós precisamos estar fazendo essa avaliação, esse ponto de equilíbrio. Se faz mal para alguém o que eu vou fazer, não é bom. A gente não diz? Pergunta, isso ajuda de que forma? Alguém chamou? Não. Eu não. Acho que é uma lista travada. Tá travado? Não. Parecia que estava. Bom, mas então vamos lá. Acho que eu estou parada mesmo. 723. A alimentação animal para o homem. Carlos, desculpa, só uma complementação. Sim. Eu sou filha de evangélicos, né? Meu pai foi seminarista, depois casou com a minha mãe, depois se converteram.
Enfim, eles eram evangélicos. E mamãe não comia chouriço. Ensinou a gente a não comer sangue. Nada que fosse de sangue podia se comer. E até hoje eu não sei o gosto do chouriço. Então, às vezes eu fico pensando, né? Qual o mal de eu experimentar o chouriço? Mas eu lembro da mamãe, eu não consigo comer o chouriço. Então, assim, não é que... Você entende? Às vezes, a gente é educado de uma tal forma, dentro de uma crença, e ela acaba virando verdade. É que não dizem, né? 1000 mentiras contadas acaba virando uma verdade, né? Que não é verdade. Mas é isso, em relação a derivados de sangue, eu não consigo comer. Qualquer coisa, por exemplo, o molho, né, chamado molho pardo, acho, né, que é feito com sangue. Eu não consigo comer essas coisas, mas é devido à criação que eu tive dentro da igreja evangélica, entendeu? Porque, Marli, é o tipo de coisa que não, você teve uma educação, não é errado, ela não acreditava, então te passou essa para não acreditar. Então, o que acontece? Você não tem erro no que você está fazendo. Você não, experimentar ou não, está na nossa mão. Quero ou não quero? Não quero experimentar, então não vamos experimentar, não tem problema nenhum. Uhum. Obrigada, Cris. Opa, 723. A alimentação animal para o homem é contrária à lei natural? Na vossa constituição física, a carne nutre a carne, pois do contrário o homem perece. A lei de conservação impõe ao homem o dever de conservar as suas energias e a sua saúde, para poder cumprir a lei do trabalho. Ele deve alimentar-se, portanto, segundo o exige a sua organização. Nessa questão aqui, é uma resposta dada para uma época. Nós estamos passando por um momento de transição. Então, vamos buscar uma adequação para isso. Hoje, principalmente, aumentou muito nos últimos tempos, o veganismo e o vegetarianismo. Nós precisamos do nosso corpo, logo na primeira pergunta, né, nós precisamos do nosso corpo inteiro, intacto, bom, bem cuidado, saúde, exercício físico. Se você quer ser vegano, consegue ter todos os nutrientes, todas as vitaminas necessárias para não se adoecer, para se manter bem, forte no teu trabalho, disposição, não há problema nenhum. Porque hoje, nós temos alimentos que vão substituir a carne, com a mesma vitamina e tudo mais. E outra coisa, eu acho que nós sempre precisamos, e eu sei da nossa dificuldade, né? Porque o sistema de saúde público, ele é lento, eu não acho ele ruim. Eu acho o sistema de saúde do Brasil, até elogiado pelo Bill Gates, que é bom, mas ele é lento. Você vai marcar uma consulta, demora, você vai fazer um exame, demora. Então, só se for uma urgência para ser rápido. Só que quem vai para a urgência já está numa situação bem ruim. Para cuidar da saúde preventivamente, ele é um pouco demorado. Porque você pode procurar um médico, um nutricionista, para poder fazer ver a melhor forma de você conduzir sua alimentação dentro do veganismo. E não apenas, então, somente, a partir de hoje não como mais carne, não quero mais. E por minha conta eu vou fazendo a minha alimentação. Isso invariavelmente dá errado. Porque eu não tenho essa capacidade para isso. Alguns podem dar certo? Sim. São mais estudiosos, pessoas mais centradas, que vão buscar e vão acertar. Então, nós sabemos da dificuldade do ser humano em fazer esse tipo de coisa. Então, hoje, depois de alguns anos dessa resposta aqui, a minha interpretação é a do Carlos, não é da doutrina espírita. Você pode, sim, ficar sem se alimentar de carne animal. Eu, particularmente, ainda não estou preparado para isso. Eu ainda como. Mas há quem consiga
não comer carne e ter todos os nutrientes, todas as vitaminas para poder se desenvolver bem. Porque o nosso objetivo é cuidar dessa carcaça aqui. É muito comum a gente errar e dizer assim, meu espírito sai à noite para ver, não, meu espírito não. Porque não é o corpo que tem o espírito. É o espírito que tem um corpo. Então, o dono da carcaça, o espírito, sai. A carcaça fica. E a carcaça precisa ser bem cuidada para a gente poder ter uma vida melhor o quanto pudermos. Alguma questão aqui? Algum complemento? Tranquilo? 724. A abstenção de alimentos animais ou outros como expiação é meritória? Sim, se o homem se priva em favor dos outros. Sempre nós estamos ouvindo isso nas respostas. A privação não pode ser para se aparecer, para se achar. É para ser em função do bem de outros. Pois Deus não pode ver mortificação quando não há privação séria e útil. Eis porque dizemos que os que se privam, só se privam em aparências são hipócritas. Aqueles que fazem isso só para se aparecer são os hipócritas. Então, é isso que nós vamos tomar cuidado. Aí ele pede para ver a 720. Qual que é a 720? É a que nós falamos das privações voluntárias, se elas são meritórias ou não. Então, a gente sempre tem esse link com para que você vai fazer. Vai servir para a humanidade? Vai servir para alguém? Não vai? Não vamos perder tempo. Não vamos querer nos aparecer. Eu quero me aparecer, vou fazer. Não vai dar bom. Carlos, posso falar um adendo aí? Claro. Hoje, como você mesmo falou muito bem, né, com muita propriedade, hoje o mundo é diferente de quando este livro foi escrito. Em vários aspectos. Vários aspectos. Hoje nós temos, de forma muito mais preocupante, a questão ambiental. Né? E nós sabemos pela ciência que o gado, né, ele é um dos grandes causadores do efeito estufa, da emissão de gases do efeito estufa. Então, na verdade, isso unido a não querer matar os nossos irmãos animais para comê-los, então, são a motivação de hoje, a motivação séria, né? Séria e útil, para que as pessoas não comam mais carne. Mas é muito importante, eu gostaria muito já estou devagar, bem devagar, reduzindo a carne vermelha, etc. Eu estou tentando fazer isso, mas é difícil. E eu não vou ser hipócrita, né? Por exemplo, eu vou num churrasco da família, né? Tá todo mundo confraternizando dentro de limites razoáveis, né? Eu não vou ser aquela pessoa só para parecer diferente, né? Ou diferente não é um problema, né? Ser diferente é até bom. Mas eu quero dizer, só para contrariar, vamos dizer assim, eu não vou fazer isso, né? Eu estou louco para comer aquela carne e vou fazer aquela cara de santo, né? Vou ligar uma auréola aqui em cima da minha cabeça só para aparecer. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Eu vou deixar de comer carne quando eu realmente achar que é a hora certa. E eu estou tentando, mas, gente, é difícil, hein? É difícil. É difícil. Ok, é só isso. Algo mais, pessoal? Não? 725. Que pensar das mutilações praticadas no corpo do homem ou dos animais? Aqui vem semelhante pergunta. Perguntai sempre se uma coisa é útil. O que é inútil não pode ser agradável a Deus. E o que é prejudicial é sempre desagradável. Por que ficais sabendo, Deus? Porque ficais sabendo, Deus só é sensível aos sentimentos que levam a alma para Ele. E é praticando as suas leis, em vez de violá-las. E podereis sacudir o jugo de vossa matéria terrena.
Aqui até a resposta já começa com uma bronquinha, né, da espiritualidade. Porque aqui vem semelhante pergunta, se as mutilações praticadas pelo homem ou dos animais ela é útil. Para que é isso? Eu não me lembro qual é a seita que eles se batem quando eles cometem alguns erros. Da chicotada. Para quê? Que vai resolver você tomar uma chicotada de si mesmo porque você cometeu um erro? Onde isso vai dar? Faz bem para quem? Errou? Gente, nós estamos num mundo de expressão de provas. Tudo bem que a outra religião pode não acreditar nisso, mas errou, faz parte do ser humano. Todo mundo que errou e aprendeu com o erro teve sucesso. O problema não é o erro. O problema é você errar, não admitir que errou e ficar batendo a cabeça no mesmo erro. Então, quer dizer, esse é o maior problema. Errar, assumir o que errou e corrigir, vai te dar um sucesso. Porque você vai aprender com isso. Então, a pergunta, né, mutilar o homem porque ele cometeu um erro, porque vai ajudar o quê eu me mutilar? Vou tirar um dedo, fazer um corte na pele. Isso me faz ficar melhor que outro? Não me faz. Não tem. Esse é o tipo de coisa que não vai agregar valor nenhum na nossa encarnação. Nem nossa, nem qualquer animal, né? Então, tá bom, não faz com uma cabra, um bode. Não tem sentido, né? Por isso que a espiritualidade já começa com uma resposta mais dura, vamos dizer assim. Se os sofrimentos deste mundo nos elevam, conforme os suportamos, poderemos elevar-nos pelos que criarmos voluntariamente? Os únicos sofrimentos que elevam são os naturais, porque vêm de Deus. Os sofrimentos voluntários não servem para nada, quando nada valem para o bem de outros. De novo, não vale para nada se não for para o bem dos outros. Nem a questão de criarmos voluntariamente um sofrimento. Crês que os que abreviam a vida através de rigores sobre-humanos, como fazem os bonzos, os faquires e alguns fanáticos de tantas seitas, avançam na sua senda? Por que não trabalham antes em favor dos seus semelhantes? Que vistam o indigente, consolem o que chora, trabalhem pelo que está enfermo, sofram privações para o alívio dos infelizes, e então sua vida será útil e agradável a Deus. Quando, nos sofrimentos voluntários a que se sujeita, o homem não tem em vista senão a si mesmo, trata-se de egoísmo. Quando alguém sofre pelos outros, pratica a caridade. São esses os preceitos do Cristo. Da mesma forma que a gente falou das mutilações, tem na sequência um sofrimento. Eu vou criar um sofrimento voluntário para quê? Qual é a razão disso tudo? Ele fala, já não basta o sofrimento natural? Você vai criar mais um? Então, da mesma forma. Ele ainda cita, né? Por que você não consola quem chora? Você não veste um indigente? É assim que você vai ser agradável. E não criando um sofrimento só para mostrar que, olha, eu sofro, hein, gente? Estou sofrendo bastante, hein? Certinho, pessoal? Última. Se não devemos criar para nós sofrimentos voluntários que não são de nenhuma utilidade para os outros, devemos, no entanto, preservar-nos dos que prevemos ou dos que nos ameaçam? O instinto de conservação foi dado a todos os seres contra os perigos e os sofrimentos. Fustigai o vosso espírito, e não o vosso corpo. Mortificai o vosso orgulho, sufocai o vosso egoísmo, que se assemelha a uma serpente e faz devorar o coração. E fareis mais pelo vosso adiantamento do que pelo meio de rigores, não mais pertencem a este século. Imagina, se não pertencia mais àquele século, imagina o nosso atual, né? Então, são coisas que, em algum momento,
até, vamos dizer assim, teve o seu, não digo valor, mas teve a sua, o entendimento disso. Por que eles faziam? Porque nós fazíamos, né? A gente também teve nesses momentos lá atrás. Por quê? Porque a gente não tinha conhecimento, achava que, se a gente pega o Velho Testamento, que fala de muitas guerras para vencer os povos, então você imagina que fazendo isso, se mutilar, de sacrificar um animal, você está fazendo bem a Deus. Também tem no Velho Testamento o sacrifício dos animais. Só que nós vamos evoluindo, né? E a nossa evolução de hoje, por mais que a gente ainda precise evoluir para ir para um mundo melhor e tudo mais, aí, mesmo essa evolução nossa, nós não podemos mais pensar que fazer alguém sofrer, nos fazer sofrer, vai fazer com que a gente seja mais meritório em um lugarzinho lá, melhorzinho para a gente. Não. É ajudar, é praticar a caridade, é ajudar os nossos irmãos, aqueles que precisam de nós. E, às vezes, a gente está tentando tanto fazer uma caridade enorme, grande, e, às vezes, se você ouvir um deles, ele já vai sair aliviado. Fala, poxa vida, alguém me ouviu. E a gente não chegou lá com receitinho de como resolve os problemas da vida, né? Porque muitas vezes a gente ouve querendo resolver o problema da pessoa. E ela simplesmente está querendo desabafar. Ela quer nada mais do que desabafar. É isso, pessoal. Algo mais? Da minha parte, tá ok. Ok. Bom, se todos estão ok, sigamos. Então, Eliane, né? Isso. Então, vamos, neste momento, contar com a ajuda dos amigos espirituais para que possam nos unir em pensamento, em amor e paz. E vamos fazer as nossas vibrações. Vibramos pelo nosso planeta Terra. Muita luz para o nosso planeta. Vibramos pelo Brasil e por Portugal, da nossa amiga Conceição. Vibramos pelos países que se encontram em guerra, que uma faísca de paz possam chegar até esses países, acalmar os corações das pessoas que neste momento se encontram em guerra. E vamos pedir por todos os irmãos que estão neste momento em um leito de hospital. Que possam as nossas vibrações de saúde chegar a esses irmãos. Aonde tiver um irmão necessitado, as pessoas que estão no leito do hospital e aos seus acompanhantes. Que possa chegar uma faísca de força, de energia positiva a essas pessoas que também acompanham seus familiares, seus entes queridos, neste momento. Vamos pedir também pelos abrigos de idosos, asilos, casas de repouso, onde neste momento se encontram os nossos velhinhos. E eles que se sentam neste momento desamparado, que não tem um filho para poder abraçá-lo. Que a nossa vibração chegue e abrace esses irmãos. Vamos também pedir pelas creches, orfanatos, onde, por outro lado, temos as crianças que necessitam das nossas vibrações de paz e de amor. Eles que estão num corpo tão pequeno e já não têm mais os seus pais para poder também abraçar e acariciá-los. Vibramos por esses irmãos. E que as nossas vibrações cheguem até os presídios
cadeias, sem julgamento. Vamos vibrar para os irmãos que estão neste momento encarcerados, livres de sua liberdade, sem a sua liberdade. Muitas vibrações a esses irmãos. E neste momento, o nosso amor chegue até eles como forma de um abraço e de um carinho. Vamos pedir também por todos os moradores de rua que não têm um lar, um abrigo para os seus familiares ou até para onde voltar. Que o nosso aconchego chegue até eles. Por aqueles irmãos que neste momento não têm um alimento material para saciar a fome de sua família, de seus entes queridos, ou até dele mesmo. Que o nosso alimento espiritual possam chegar até eles, saciando as fomes, a sua fome. Pedimos também pelos irmãos que estão enraigados no vício, e neste momento estão numa clínica de tratamento, que eles possam ter força, ânimo, para continuar na sua vida, que eles possam ter o ânimo para se livrar dos vícios. E vamos agora pedir, Pai, por todos os irmãos que estão pensando neste momento em suicídio, irmãos que estão com depressão, que nós possamos chegar bem forte com um abraço a esses irmãos. Abraçá-los, levar o nosso ânimo para que eles continuem na sua encarnação, que eles possam continuar a ter o ânimo e a esperança de uma vida melhor. Pedimos também por todos nós, que formamos o grupo de estudo espírita Francisco de Assis. Nós que estamos aqui reunidos, e os nossos familiares, e aqueles irmãos que hoje não puderam comparecer, mas que eles também sejam visitados e sejam amparados pela espiritualidade amiga. Possa ser levada muita paz e muito amor a esses irmãos. E vamos pedir pela nossa lista dos assistidos, todos os irmãos que têm o nome na nossa lista, que eles possam ser visitados, amparados, possam ser levados até eles o remédio necessário para aliviar as dores, sejam elas dores materiais ou espirituais. E vamos pedir por aqueles irmãos desencarnados da nossa lista, aqueles irmãos que ainda não foram socorridos, que as nossas vibrações, o socorro, possam chegar até eles. Muita luz e muita paz a esses irmãos desencarnados. E vamos, neste momento, pedir, com a ajuda dos amigos espirituais, a fluidificação das nossas águas, que possam ser fluidificados com o remédio necessário para acalmar também as nossas dores. Que todos nós possamos ter as nossas vibrações e todas essas vibrações serem lançadas por ele. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Ainda conectados com o bem maior, mantendo nossas energias a favor do bem. Agradecemos a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, pedindo a eles que nos auxiliem em nossas preces, que essas sejam direcionadas a todos os nossos irmãos tão necessitados, seja por doença espiritual, física ou emocional, que esses irmãos possam receber vigor, ânimo para dar continuidade ao propósito que é evoluir ainda neste planeta. Que eles possam entender a lei maior, o Evangelho de Jesus,
compreender que tudo passa, compreender os pilares necessários para cumprir a missão: amor, caridade, perdão. Desejamos que essas energias cheguem até Alice Ellen Pérez Assunção, Andréia Fernandes, Carolina Arruda, o casal Cris e Márcio, Flávio Abinage, Ivaldo Parma Fernandes, Kelly Toesca, Jéssica Santos Silva, seu João e sua filha Viviane, Júnior Cúrio, José Aparecido Cavelanha, Luiz Antônio Vilas Boas, Maria José Barbosa, Maria Paula Santos Silva, Marli dos Santos Fernandes e todos aqueles cuja a espiritualidade achar necessário. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. E agora, encerrando a nossa reunião, nós agradecemos a espiritualidade amiga, aos espíritos de luz que estiveram conosco durante esses estudos, que nos auxiliaram e nos têm auxiliado em nossa jornada de evolução, nos têm ajudado a ampliar as nossas mentes, nosso entendimento e a praticarmos a caridade, disseminarmos a palavra de Jesus e o amor. Agradecemos a cada um que esteve presente aqui e que a semana que se iniciará amanhã seja de aprendizados, de alegrias, de evolução e que nós possamos contar uns com os outros e possamos sempre ser luz nos caminhos daqueles que cruzarem com o nosso. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém, que assim seja. Assim seja. Muito bem. Todos bem? Todos bem. Muito bem. Então, Eu peço desculpa a todos, mas eu estou sonada, viu? Desculpem. tranquilo. Tranquilo, Marli? Então, boa noite, bom fim de semana para todos, né? Semana que vem tem mais, se Deus quiser, né? Boa noite, abraço a Deus todos. quiser. Tchau. Boa noite, Abraço a pessoal. todos. Deus Tchau, abençoe. Pedro. Deus Tchau, abençoe. dona Clara. Dona Clara, Deus abençoe. Abraço para as meninas, para o Pedro. Tchau, Marcelo, Lu, Obrigada. Tchau. Carlos, Eliane. Deus abençoe. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.